Mais uma vez, um vídeo sobre constância, sobre o quanto é importante você investir para longo prazo com constância, com metodologia, com consciência e mostrando ali para vocês os resultados, né? Esse é o terceiro vídeo em que nós fazemos aportes na carteira do canal aqui, onde nós destinamos R$1.000 entre algumas ações ali que nós decidimos e que nós entendemos como sendo boas ações com boas oportunidades. E eu quero mostrar aqui para vocês hoje quais foram as atitudes que nós tomamos no mês de setembro, né? Nós já estamos aqui no dia 4/10, gravei esse vídeo algumas semanas atrás, porém não tive como soltar aqui para vocês, porque muita correria, muita coisa acontecendo, a gente conseguiu aumentar nossa receita através de novas formas ali de ganhar um pouquinho mais, pra gente poder aumentar os aportes aí, não só na carteira do canal, mas na minha outra carteira que eu tenho aqui, tá? Os aportes do canal aqui permanecerão nessa faixa de mais ou menos R$1.000, entre 500 e R$1.000 todo mês, e o restante do valor ali que eu conseguir agregar de receita eu vou aportar na minha outra carteira que talvez um pouco mais pra frente eu abra pra vocês as posições, beleza? Mas só lembrando aqui que esse vídeo aqui ou qualquer outra que a gente postar aqui no canal não é de forma alguma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo, muito pelo contrário, eu quero que você entenda como funciona, eu quero que você tenha sede por conhecimento e venha querer aprender tudo que nós estamos ensinando aqui, beleza? Então, para dar start aqui no vídeo, diário e caneta na mão, pega seu café e vem comigo para mais um vídeo. No dia que eu fiz o aporte do canal, não foi possível gravar e narrar para vocês ao mesmo tempo, mas eu gravei a tela do dia que eu comprei, tá? Mostrando ali tudo que eu fiz ali durante o dia. Aqui nós temos, então, se a gente voltar um pouquinho o vídeo aqui, a gente vai ver que nós temos um saldo aqui disponível na conta de R$1.030. Dos dois primeiros vídeos que nós fizemos do aporte do canal, sobrou R$30 ali na nossa conta, em que nós não utilizamos para comprar as ações, né? Então ficou esse resquíciozinho de R$30. E no mês 9 a gente fez mais uma transferência para a conta da corretora no valor de R$1.000, que é o valor do aporte que nós vamos fazer esse mês, nós vamos distribuir entre os ativos, beleza? Esse vídeo aqui então eu vou narrar para vocês essas compras, essa manutenção, esse aporte dentro da carteira do canal. Dá um play aqui no vídeo para a gente assistir junto e eu ir comentando quais foram as atitudes ali tomadas por trás do que a gente vê, né? Então nós estamos acumulando a rentabilidade ali de 8% dentro da carteira do canal. Aqui estão os ativos que nós temos ali de composição dentro da nossa carteira, né? 34 Banco do Brasil, ABCB4 nós temos 17, CEMIG até aquela data nós tínhamos 24, RAN3 34 e SAPRE4 36 unidades. Então aqui nós vamos abrir o Home Broker, né? Para a gente conseguir fazer o aporte ali dentro da carteira. E aí tá aí o Home Broker da Clear aberto. Lembrando que nós escolhemos a Clear porque o custo dela é bem baixo, levando em consideração as outras corretoras, né? Então lá, nós temos os 1.030 lá. E o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa, todas as vezes que nós formos fazer aporte no canal, a gente dá uma observada ali com relação ao cálculo de preço teto ali do Décio Bazin, para saber se estamos em oportunidade ou não nessas ações. Então é isso que eu estou mostrando aqui, né? Não tive como narrar quando eu fiz ali os aportes, mas se vocês perceberem, eu estou tentando ali mostrar para vocês visualmente o que eu estou fazendo, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho só para mostrar com um pouco mais de detalhes aqui para vocês, né? Então aqui, ó, nós temos aqui a planilha de cálculo de preço teto do Décio Bazin. Temos aqui a planilha de fundamentos que nós utilizamos para escolher os ativos. E nós precisamos atualizar essa planilha aqui. Então, o que vamos fazer? Nós vamos pegar o ativo, no caso o CEMIG3, que é o primeiro que está ali na lista, e nós vamos olhar aqui os fundamentos dela. Nós vamos olhar o dividendo dela, ver se ainda faz sentido para a gente ali, com base no que a gente considera como ideal. E nós vamos calcular ele projetando o preço teto de CEMIG, né? Então nós vamos pegar aqui, ó, o dividendo médio de 5 anos e vamos colocar lá na planilha, tá bom? Lá no Investidor 10 ele já dá esse cálculo automático para a gente, tá bom? Mas é interessante que você saiba fazer. Basicamente você pega os 5 últimos distribuições de dividendos ali, anuais, e você faz uma média para você ter uma noção de média ali e conseguir projetar isso, né? Nós já estamos aqui na Energia fazendo a mesma coisa, nós vamos atualizar a cotação do ativo no dia atual em que nós vamos comprar, né? E também vamos ver ali o dividendo mensal, o dividendo anual médio ali desse ativo para a gente colocar na planilha e ver aí se está em oportunidade ou não, né? Se a gente tem margem de segurança ou não para aportar nesses ativos, beleza? E assim a gente segue em cada um deles ali. Nesse momento aqui, ó, enquanto eu já vou atualizando a planilha, eu já vou observando se esse ativo ele tem oportunidade ou não. Ou seja, se ele está sendo negociado abaixo do cálculo de preço teto do Décio Bazin ou não, né? Então aqui a gente já vê aqui, ó, na Energia nós tivemos aqui um dividendo de 4,38, um pouquinho menor do que nós vimos vendo aqui anteriormente, né? Só que desde quando a gente começou o aporte ali na carteira do canal, Neo Energia já estava sendo negociada a um preço muito além da margem de segurança que nós consideramos interessantes aí para a gente aportar, né? Então, nesse mês não foi diferente, nós atualizamos ali o dividendo mensal ali, o dividendo anual médio ali de Neo Energia, e nós percebemos que o quê? A cotação atual de Neo Energia naquele momento ali estava sendo em 28,80. E se nós percebermos aqui, ó, dentro do cálculo aqui de margem de segurança, a margem de segurança mínima que nós aceitaríamos ali seria 21,02, né? R$21,02. Então, na energia nós temos que ter um pouco de atenção, aportar um pouco menos, ou talvez até não aportar. Isso a gente vai ver com o decorrer do vídeo aí, beleza? Mas, basicamente, esse é o intuito, né? A gente refaz o cálculo ali médio, né, de dividendo. Alguns ativos não terão tanta alteração, tá? Porque, às vezes, não houve pagamento de dividendo nesse período. Porém, a cotação aqui nós vamos precisar atualizar sempre que nós formos fazer o aporte, para a gente poder ter essa noção aqui de margem de segurança.
beleza? Então já sinalizei ali que a energia não está em um bom momento para a gente aportar tudo que a gente designar para ela, beleza? Ou talvez até ficar de fora, né? Banco do Brasil é 21,97. Vamos olhar lá o dividendo mensal dos últimos 5 anos, né? Médio, mensal não, anual, dos últimos 5 anos. Desceu um pouquinho para 8,5. Banco do Brasil sendo negociado a 21,97, ainda assim traz uma margem de segurança excelente para a gente, né? Na casa dos 10, na casa dos 8% ali, que é perfeito, perfeito para nós. ABCB4, lá, BCB4 negociando a 23 e 24, dividendo anual médio de 7% anteriormente, e agora caiu um pouquinho para 6,19, né? Vamos lá, 6,19. Então, já damos aqui uma olhadinha, assim como eu disse, assim que nós vamos atualizando, já damos uma olhadinha aqui na margem de segurança para a gente não ter surpresa na hora da gente fazer o aporte ali, até mesmo para agilizar um pouquinho o processo, né? Para não preencher tudo, depois vir olhando, tudo certinho. Então, por isso, nós já vamos fazer ali a sinalização do que é interessante ou não, na medida que nós vamos atualizando a planilha, beleza? ABCB4, nós estávamos com a margem de segurança ali na casa dos 7, 8% ali, então, beleza, tranquilo, maravilhoso para nós. Ainda assim com a margem de segurança muito boa. SAPRE 4, vamos dar uma olhadinha lá, negociando a 7,16, R$ 7,16, um pouquinho abaixo do mês anterior. Dividendo anual dos últimos 5 anos em 5,80. Beleza. SAPRE 4 ali negociando um pouquinho acima do que a gente considera ideal ali, né, também. Então, a gente já vai ver se faz sentido aí ou não a gente aportar um pouco mais de afinco aí em SAPRE 4, né? Tô dando uma olhadinha ali nos cálculos ali, para eu ter uma noção do que seria interessante ou não, né? E sinalizamos ali SAPRE 4 também como um ponto de atenção. RAN 3, 8,32, a última negociação de RAN 3, 8,32 a cotação, né? Dividendo dos últimos 5 anos aí, médio, de 5,98. A gente preenche lá também na planilha. Preenchido na planilha, um ponto de atenção também. Está um pouquinho acima ali da nossa margem de segurança. Então nós temos 3 ativos com uma margem de segurança aí não tão interessante, né? E agora vamos aos aportes, né? Para fazer os aportes aqui, nós precisamos então entender e saber quais ativos a gente vai aportar com um pouco mais de força, né? Um pouco mais de disponibilidade. Então pegamos ali os R$ 1.030 ali e vamos distribuir entre os ativos, né? 1.030. E aí tá o valor calculado ali automaticamente pela nossa planilha dos valores que nós precisamos distribuir entre esses ativos. Porém, aqueles que têm um ponto de atenção, nós precisamos pensar, pô, vale a pena eu investir tudo que eu destinei a esses ativos esse mês? Não vale a pena, então a gente sinaliza ali para a gente diminuir a mão na hora de comprar ali os ativos. Ao invés de comprar, por exemplo, na energia R$ 128, o que nós faremos? Nós vamos dividir esse valor para que a gente não se exponha tanto ao risco, né? Visto que ele está muito acima aí da nossa margem de segurança. Então, todos os meses vocês precisarão ter essa atitude ali quando vocês forem aportar. Para fazer um aporte ali inteligente, um aporte ali que seja racional, né? Então ali, Neo Energia, nós vamos dividir aquele valor ali por um quarto, nós vamos investir um quarto daquele valor ali que destinamos, né? Então nós vamos pegar 128,75, vamos dividir por 4, e aí esse um quarto nós vamos comprar de Neo Energia. SAPRE 4, como ela está bem próxima ali da margem de segurança, dá para a gente dividir por meio, né? Dá para a gente pegar ali, dividir por 2 e comprar só a metade daquela posição, daquele valor que nós destinamos a SAPRE 4, beleza? RAN 3 ali estava decidindo o que seria mais ideal a gente fazer e também decidi que fosse meio ali, né? Pegar o valor de 128,75, divide por 2 e a gente aporta metade, né? Então, bora lá, ó. CEMIG 3, nós pegaremos ali o valor destinado a ela, 193,13, dividindo pela cotação atual, para a gente saber quantas CEMIG 3 nós podemos comprar. Então, beleza. Selecionamos ali, colocamos a assinatura eletrônica. CEMIG 3, ordem de compra executada no preço de R$ 14,76, valor estimado de R$ 191, ou seja, sobrou um pouquinho ainda, né? Então, na energia ali, ó, a gente vai pegar 128,75, divide por 4, como eu falei, nós vamos comprar R$ 32 de Neo Energia. Seleciona Neo Energia ali, vamos dividir os 28,77, que no caso só daria para comprar uma, né? Porque o valor destinado ali seria R$ 32. Então, compramos uma Neo Energia. Banco do Brasil nós vamos deixar um pouquinho para depois, porque Banco do Brasil, como ela está em uma maior oportunidade, a gente pode olhar para ela de uma maneira diferente, né? Então, vamos deixar ela para o final. A BCB4 a gente faz a mesma coisa, tá? Em todos os ativos nós vamos fazer a mesma coisa. Pega o valor destinado a ele, divide pela cotação para saber quantos a gente pode comprar. Então, a BCB4 compramos 8 unidades ali. SAPRE 4 pega o valor, como está em atenção, divide por 2. R$ 96 que seria destinado a SAPRE 4. Divide pela cotação, dariam 13 SAPRE 4, né? A gente arredondou um pouquinho mais para cima ali, porque como em outros ativos a gente diminuiu um pouquinho, né, ainda sobrou um pouquinho ali, um resquíciozinho de cada compra anterior, a gente aumenta um pouquinho ali a exposição em SAPRE 4. RAN, a gente também vai fazer a mesma coisa, beleza? Vamos pegar o valor, divide por 2, e aí depois pega esse valor dividido por 2 e
divide ali pela cotação do ativo, para a gente saber quanto a gente pode comprar de RAN3, né? Então tá ali, as compras executadas, agora Banco do Brasil. Banco do Brasil que tá bem interessante pra gente, mas a gente vai dar uma olhadinha novamente, né? Dando uma olhadinha ali em CEMIG também, para ver se faz um pouco mais de sentido a gente comprar um pouco mais de CEMIG, né, juntamente com o Banco do Brasil, visto que CEMIG também tem uma oportunidade boa. Então, a gente vai dar uma olhadinha ali nos dois ativos. Olha lá, ali a Clear já mostra pra gente o saldo que a gente tem disponível ainda na conta, né, que ficou o restante, então, R$ 456. Desses 456, o que a gente vai fazer? Vai subtrair ali o valor que nós teríamos a aportar em Banco do Brasil, por quê? Porque nós fizemos o aporte conforme a planilha em todos os outros ativos, só ficou faltando o Banco do Brasil. Então eu quero saber quanto que além do aporte destinado ao Banco do Brasil eu tenho restante ali para eu poder distribuir. Seja comprar tudo de Banco do Brasil, ou seja comprar Banco do Brasil ou outras, né? Mas o aporte ali de Banco do Brasil eu preciso saber quanto que é para eu não misturar os valores, né? Então fiz ali o cálculo ali para descobrir quanto teria me restado. E aí agora decidindo aqui se eu aporto um tanto em Banco do Brasil e um tanto em CEMIG, né, que são as duas aí que tem maior oportunidade no momento, até onde eu fiz ali o aporte no canal. Então ali, ó, sobrou então R$ 263 ali. A gente dividiu esses R$ 263 ali por 3, deu R$ 87. Por que por 3? Porque eu quero comprar só um terço desse valor de CEMIG, se eu for comprar CEMIG, entende? E os outros 2 terços ali eu vou comprar de Banco do Brasil. Então por isso eu dividi por 3, tá? Porque Banco do Brasil ela tem mais oportunidade de crescimento do que CEMIG. Então não faz muito sentido eu aportar em CEMIG a mesma coisa que eu aportaria em Banco do Brasil. Então eu dividi por 3 para uma dessas fatias eu aportar em CEMIG, que tem uma oportunidade, mas não tão grande, e o restante ali que seria os outros 2 terços ali, aportar tudo em Banco do Brasil, porque a oportunidade está muito melhor, né? Nossa margem de segurança está muito maior em Banco do Brasil. Então vamos lá. CEMIG, a gente viu ali que temos 87,72, né? Desse um terço. E vamos calcular agora para saber quantas CEMIG a gente conseguiria comprar. Então nós conseguiríamos comprar 6 CEMIG, né? Que seria 5 ponto alguma coisa ali, daria para comprar 6. A gente arredonda um pouquinho ainda. Executamos a compra ali de 6 CEMIG, agora Banco do Brasil. Todo o valor restante agora nós vamos aportar em Banco do Brasil, que seria 193,13 mais 87,72 vezes 2, que seria os 2 terços lá do valor que tinha restado, né, mais o valor destinado ao Banco do Brasil, e aí a gente faria a compra, né, que seria no caso R$ 368,57. E olha lá, deu aproximado ali porque nós compramos uma CEMIG a mais, né, porque tinha dado 5 CEMIG, nós compramos 6 CEMIGs. Olha lá, comprando 16 ações de Banco do Brasil. Compra executada, beleza? Sobrou ainda R$ 14,39, que não daria para comprar mais uma cota de Banco do Brasil. O que nós faremos? Compraremos outro ativo que dê para a gente comprar ali, né? Então, Sabre 4 a gente compra mais duas, porque daria ali mais ou menos R$ 14, para a gente praticamente zerar o saldo disponível ali na conta, né? Depois disso tudo, o que nós precisamos fazer então é preencher a nossa carteira de ações ali dentro do Investidor 10 para que a gente possa ter uma facilidade maior em acompanhamento de rentabilidade, beleza? Então dentro do Investidor 10 a gente seleciona as ações que nós compramos, selecionamos quantidade, olha só, SAP 4, duas quantidades ali, né? 2 unidades a R$ 7,15. Lançamos. E agora, próximo ativo, novamente ali, vamos dar uma olhadinha. SAP 4, novamente, 14 unidades a R$ 7,15. Agora, novo lançamento. Vamos ver ali então o próximo Banco do Brasil. 16 unidades a 22,08. Só confirmando o valor. Então, basicamente, pessoal, esse vídeo aqui é só pra gente ver mais ou menos ali o racional que eu tenho utilizado ali para fazer o aporte dentro da carteira do canal, tá bom? E é uma coisa que você pode seguir a risca aí na sua casa quando você estiver pensando, pô, será que faz sentido eu comprar esse ativo aqui? Será que faz sentido eu destinar para ele, sei lá, os 10% desse valor aqui que todo mês eu destino somente a esse ativo? Será que não faz mais sentido eu diminuir um pouquinho a exposição dele esse mês para me expor em outro que tem uma oportunidade maior ali? Então, todas as vezes que vocês forem fazer aporte, você tem que pensar dessa forma, né? Tem que ter um racional por trás. Não é só porque você gosta do ativo que você tem que comprar ele cegamente. Né? Todos os ativos, obviamente, que tem na composição da carteira aqui do canal, eu gosto deles, tá? Tem um fundamento por trás, estudei cada um deles. Então, por isso, eu gosto de cada um deles. Mas eu preciso racionalizar as compras, racionalizar as posições ali para que se torne cada vez mais eficiente a minha exposição em cada ativo. Beleza? Assim como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu, assiste lá para você ver o racional também que eu utilizei no segundo aporte do canal. Assim como eu disse no vídeo anterior, Neoenergia ali, nós sabemos que na energia tem uma oportunidade muito grande de crescimento, né? Ali com base no cálculo de Benjamin Graham, que nós utilizamos ali também nas planilhas. Porém, como está muito acima ali de uma margem de segurança legal, eu tenho aportado cada vez menos, né? Tenho me segurado cada vez menos. E não importa se o ativo tem potencial de subir 100%, mas ele não está
aportar em Neo Energia, a gente dá uma segurada. Por quê? Como ela está muito esticada e muito acima de uma margem de segurança, qualquer correção em Neo Energia que tiver, a gente pode comprar com mais eficiência, nós podemos comprar com um pouco mais de agressividade, com foco em não se expor tanto ao risco agora que está muito acima de uma margem de segurança, entende? Então, em um período curto de tempo aí, de alguns meses, quando o Neo Energia voltar ali para uma margem de segurança legal, aí a gente volta a aportar, a gente começa a aportar, na verdade, com um pouco mais de força, com um pouco mais de ênfase em Neo Energia. E por enquanto ela está acima da margem de segurança ali, não importa se ela sobe 50%. O que eu não quero é me expor ao risco. E não me exponho ao risco justamente tendo esse racional, beleza? De não comprar aqueles ativos que eu vejo que estão com um preço acima de uma margem de segurança legal ali. Então, aqui nós temos aqui a rentabilidade da nossa carteira até o momento, né? E aqui eu estou mostrando aqui para vocês a quantidade aqui das posições que nós temos em cada ativo, beleza? Só dando uma conferida ali se todos os lançamentos no Investidor 10 tá tudo certinho, conforme lá na Clear, né? A gente consegue ver a posição das nossas ações ali, quantidade que nós temos em carteira. E olha só, da energia aqui nós temos 4, né? 4 mil energias somente. E da energia tem uma rentabilidade de 9,47% desde que nós compramos. Só que não importa se ela subir 9%. Entende? E se eu tivesse comprado na energia, sem considerar o cálculo de preço teto do Décio Bazin, e na energia tivesse caído, sei lá, 20%. Entende? Então é meio que uma gestão de risco que nós fazemos quando nós vamos aportar ali. Beleza? Então por isso, não me interessa se ela subir 30, 40, 50%. O que me interessa é a minha segurança com relação ao risco que eu estou assumindo comprando aquele ativo. Então, se ele tem uma margem de segurança muito boa, está num preço extremamente descontado, a ação é boa, eu vou aportar com muita ênfase, igual eu estou fazendo aqui com o Banco do Brasil. Tá? Lembrando que não é recomendação de compra de forma alguma, é só a forma como eu enxergo cada ativo, beleza? Então, assim como eu estou fazendo em Banco do Brasil, estou aportando quanto mais eu tiver disponível, eu aporto com ênfase em Banco do Brasil, porque acredito que ele está extremamente descontado, tá? Tem fundamentos muito bons, então estou aportando com nele com mais ênfase. E olha só, nosso resultado aqui no Banco do Brasil, nós temos aí uma variação de 6,29% aí, né? Desde quando nós começamos aí a carteira do canal. E muito interessante, né? Muito interessante. O Banco do Brasil tem espaço para subir muito ainda, muito. E com a margem de segurança muito boa. Então por que comprar Neo Energia com a margem de segurança ruim, mesmo que eu saiba que ela possa subir um pouco? Eu não preciso ficar com esse peso na consciência de, poxa, podia ter comprado Neo Energia porque já está subindo 9%. Nosso racional tem que ser outro. A gente precisa ser inteligente na hora de fazer o aporte. Então, o vídeo basicamente é esse, tá? Narrando aqui pra vocês as atitudes tomadas ali frente ao aporte, ao terceiro aporte aqui do canal. Beleza? Mostrando ali pra vocês na prática o que eu tenho feito. E como uma forma de vocês ganharem experiência aqui comigo, com base nas atitudes que eu venho tomando, né? Então aqui a distribuição da nossa carteira aqui. Está em 34% em Banco do Brasil, 20% em CEMIG, ABCB4 18%, SAPRE4 em 11%, RAN3 11% e Neo Energia somente 3%, tá bom? Quase 4% ali. A nossa carteira ela tá desbalanceada justamente por conta dessa questão que eu acabei de falar para vocês, tá? Aqueles ativos que têm um potencial de crescimento maior, aqueles ativos que têm uma margem de segurança maior, a gente vai fazer aportes mais fortes nele, e isso faz com que a nossa carteira fique desbalanceada por um período de tempo. Mas logo quando esses ativos precificarem aquilo que a gente tem em mente, aquilo que a gente acredita que possa vir a acontecer nos próximos meses, a gente começa a descarregar aquele ativo, ou seja, realizar lucro naquele ativo e começa a distribuir para outros que talvez estejam com uma oportunidade um pouco melhor, entende? Então, isso basicamente é o racional por trás das ações aqui que nós tomamos na carteira do canal. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha trago algum tipo de conhecimento aqui para vocês, que faça realmente sentido, né? E se fez sentido para você, deixa o like aí, compartilha com aquele amigo que você precisa compartilhar esse tipo de informação, mostrar para ele como fazer uma gestão eficiente na carteira de ações dele, beleza? E os conteúdos aqui nesse canal só estão começando, né? Aos poucos eu vou conseguindo voltar à rotina aí de postar um vídeo por semana. Espero que vocês tenham paciência, beleza? A gente está conseguindo agregar um pouco mais de renda para a gente melhorar ainda mais aqui a nossa rentabilidade, né? O nosso crescimento ali financeiro e patrimonial através das ações ali, através dos ativos que nós temos em carteira. E, sendo assim, a melhor forma de você crescer exponencialmente é você diminuir o seu custo, aumentar sua receita e investir cada vez melhor. Comenta aqui embaixo se você tem alguma sugestão, se você quer que a gente faça algum vídeo diferente, quer que a gente fale sobre algum ativo diferente, comenta aqui embaixo, que vai ser um prazer fazer esse vídeo especialmente para você que me assiste aqui. Mais uma vez, muito obrigado, tamo junto, falou, é nóis!